Paz do Senhor, igreja. Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar um dos textos das Escrituras que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu quero hoje falar um pouco sobre a fé salvadora, a fé salvífica na pessoa bendita de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês o versículo 1. Você que está do outro lado da tela, ouça esse texto. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Alguns de nós, ao subir em cima dos púlpitos para ministrar as Escrituras, baseado nesse versículo, têm a seguinte interpretação do versículo. Veja, irmãos, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Sabe aquela bênção que você tanto almeja da parte do Senhor? Aquele carro, aquela casa, aquele emprego tão esperado, aquele emprego tão sonhado. Se você acreditar, se você depositar toda a sua confiança que você vai conseguir, então basta você tomar posse da sua vitória, porque pela fé você tem a certeza concreta de que você irá alcançar a sua vitória financeira. Irmãos, isso é heresia. Não é isso que o texto está ensinando. Isso não é verdade. Não é isso que as Escrituras estão ensinando. Veja, Hebreus 11 tem 40 versículos. Não tem só um. O versículo 2 até o versículo 40 trata de responder o que significa o versículo 1. E quando você começa a ler o texto, a Bíblia dá uma série de exemplos sobre o que significa o versículo 1 de Hebreus 11. Será que a fé é eu acreditar naquilo que eu quero, então virá? Será que a fé é eu depositar total credibilidade naquilo que eu tanto almejo, naquilo que tanto almeja o meu coração, então virá? Não é isso que as Escrituras ensinam sobre fé bíblica, sobre fé salvadora. A fé ela não se baseia no desejo do meu coração e nem no desejo dos meus sentimentos. A fé ela não se baseia na satisfação dos meus interesses. A fé ela se baseia na palavra de Deus. A fé ela se baseia naquilo que Jesus ensinou. A palavra fé é acreditar, segundo o dicionário Aurélio, acreditar em alguém ou em alguma coisa, aquilo que é objeto de fé. Segundo as Escrituras, Cristo é o objeto da nossa fé. Então, não é no meu coração que eu tenho que acreditar que aquilo que eu quero eu vou conseguir. Segundo a Bíblia, eu devo acreditar na pessoa de Jesus. Como assim? Acreditar no que Ele falou, no que Ele prometeu. Você tem acreditado nas palavras de Jesus? Se você disse sim, então nós temos que analisar o seguinte: a sua vida tem sido alterada por essa confiança que você deposita naquilo que Jesus falou? O curso da sua vida foi modificado radicalmente pelas palavras de Jesus? Veja o que é acreditar, o que é ter fé, o que é depositar absoluta fé na pessoa de Jesus. Jesus ele disse bem assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Aquele que crê em Jesus anda segundo Jesus andou. Aquele que crê em Jesus vê o milagre da salvação fluindo na vida do homem que está sendo regenerado pelo poder de Deus. Aquele que crê em Jesus, a vida dele é levada à santidade plena à luz das Escrituras. Santidade que de grau em grau ela vai sendo aumentada. E de grau em grau ela vai chegando
a um estágio de maior perfeição diante de Deus. Não que a nossa santidade hoje seja perfeita, ela será perfeita no dia da glorificação do corpo, não agora. Mas se você crê em Jesus, a sua vida tem que ser alterada. Você não pode mais desejar o pecado que você tanto desejava quando estava no mundo. Se você disse sim aí do outro lado da tela, que você acredita em Jesus, que você deposita sua confiança em Jesus, então você tem que saber que se você olhar para a mulher do seu próximo, você é adúltero, e os adúlteros irão ao inferno. Você tem que acreditar que se você desobedecer o que Jesus ensinou, e se você não negar a si mesmo, você irá ao inferno. Porque pela fé você é salvo. Mas essa fé, ela te conduz à obediência. Quando Tiago disse, porque a fé sem obra é morta, Tiago estava falando dos frutos do Espírito. E não de uma mera obra aparente de caridade, mas que não foi fundamentada no amor, mas no seu próprio interesse. Interesse de ser visto pela sociedade, ser visto pela comunidade eclesiástica da qual você faz parte. A obra da fé que a Bíblia faz menção é mansidão, temperança, longanimidade. Só é temperado, só é longânimo, só é regenerado aquele que nasceu de novo. E só tem fé bíblica, só tem fé salvadora, só tem confiança plena aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem em Jesus. A Bíblia diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. O que você está esperando? Você está esperando a vida eterna, o aparecimento de Cristo na glória. E por que você tem certeza absoluta e plena em que Jesus vai vir? Porque Ele prometeu, Ele disse, e eu acredito nele. A sua certeza é baseada na palavra dele. Não é baseada naquilo que deseja o seu coração. É baseada no que ele disse. A fé salvadora, ela tem uma base. Ela é fundamentada sobre um alicerce. E esse alicerce é Cristo. Se a sua fé que você tem não é baseada nas palavras de Jesus, mas é baseada nos seus interesses egoístas, a sua fé é naturalista, caída, pecaminosa, não é salvadora. Jesus, ele está te levando a você obedecê-lo. Uma vez que você acredita em Jesus, o curso da sua vida tem que ser guiado à obediência à palavra de Deus. Você precisa odiar o adultério. Você precisa odiar a fornicação. Você precisa odiar o pecado com toda a força do seu coração. Você precisa odiar os ganhos ilícitos. Você precisa odiar toda sorte de iniquidade, toda sorte de ganho ilícito. Tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor você deve abominar. A tua fé salvadora tem que te conduzir à obediência. Veja, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Você ainda não viu Cristo vir sobre as nuvens. Não há nenhuma evidência material, cientificamente falando, que haja qualquer possibilidade de o céu partir no meio e o Filho do Homem aparecer em glória. Isso é loucura para a ciência. Isso é loucura para o mundo. O ímpio não acredita nisso. Principalmente os ateístas. Mas a Bíblia diz que isso vai acontecer. E se nós acreditamos que isso vai acontecer é porque nós temos base nas Escrituras. Nós temos base na palavra de Deus para fundamentar a nossa fé. Toda sorte de fundamentação de fé que não é na palavra de Deus é uma fé vazia. É uma fé caída. É uma certeza inerte,
sem fruto, sem fortalecimento e que facilmente será diluída quando as Escrituras são expostas. Quando você começa a ler o restante do texto, você vai se deparar com o versículo 7. E o versículo 7 diz: Noé, divinamente avisado pelas coisas, Noé, pela fé, foi avisado por Deus sobre as coisas que ainda não via. Ele levou tudo a sério e construiu uma arca para que sua família se salvasse. Pela fé, condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que obtém da fé. Veja, Noé não acreditou naquilo que desejava o coração dele. Noé ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus veio até Noé. E houve um decreto de Deus: eu vou destruir a terra com água. Isso independia de Noé acreditar ou não. Jesus disse: eu vou voltar. Isso independe de você acreditar ou não. Agora, isso dependeu para que Noé fosse salvo. Noé, construa uma arca. A arca tinha 130 metros de comprimento, 22 metros de largura, mais ou menos uns 30 metros de altura. E então Noé construiu aquela arca por causa da palavra de Deus. Ele levou 120 anos confiando só no que Deus falou com ele, sem ter nenhuma prova concreta que poderia cair um dilúvio do céu. Mas ele acreditou nisso com tanta convicção e certeza. Ele tinha absoluta certeza que o dilúvio ia vir. Ele tinha absoluta certeza que as águas iriam subir das profundezas da terra e iria inundar toda a terra por causa da palavra de Deus. Nunca havia chovido até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio caiu. Até então nunca tinha caído nem aquela garoa da madrugada. E Noé nunca duvidou desde o dia em que Deus falou com ele. Ele tinha 500 anos quando Deus falou com ele. Ele tinha 620 anos quando a promessa cumpriu. E sabe quantos dias ele tosquerejou na fé? Nem por um segundo. Ele não duvidou em momento algum que Deus iria mandar o dilúvio. Isso é a fé bíblica. Isso é a fé do versículo 1. Acreditar na pessoa de Jesus, seguido de uma obediência ao que ele ordenou. A única prova que você tem que Noé creu em Jesus é porque ele construiu a arca e ele foi obediente. E quando ele fez isso, todo mundo foi condenado. Mas o juízo de Deus poupou Noé e sua família, por causa da justiça segundo a fé. Uma vez que você crê em Cristo, a ponto de toda a sua vida, pensamento, mente, atitude, for radicalmente mudada, essa será a fé que te conduzirá à salvação. Amém? Deus em Cristo vos abençoe.